Irmãos, o texto de Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem, 3:1, Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra, tempo de paz. Eu vou pedir ao Marquinho que me ajude. Marquinho, coloca aí como tema, por favor, conhecendo o nosso tempo. Quero usar esse tema, conhecendo o nosso tempo. Irmãos, eu quero abrir essa palavra, essa mensagem, com a seguinte introdução. Você acha que você tem feito as coisas no tempo certo? Pensa sobre isso agora. Você acha que você tem acertado mais ou errado mais? Eu já falei isso para vocês e vou repetir. Toda manhã, quando eu chego aqui, ali naquele cantinho, eu tenho um tempo de oração antes de atender os irmãos. E normalmente uma das minhas orações, eu digo para Deus: Senhor, eu quero hoje errar menos do que eu errei ontem. Gente, agora que eu vi o Pachega ali, ó. Que alegria ver vocês. Ourinhos está presente, sejam bem-vindos. Gente querida, amada. Quando eu fui pastor de Ourinhos, esse casal me tratou tão bem. Como vocês são, que alegria ver vocês aqui, viu? Prazer grande mesmo. Sejam bem-vindos. Prazer grande ter vocês aqui. E eu digo isso sempre para Deus, que normalmente a gente vai errar. Eu gostaria, por exemplo, de não errar. Eu tenho batalhado para não errar, ou pelo menos para errar menos. Agora, deixar de errar, a gente não consegue deixar, né? Você acaba errando. Agora, quando você vai conhecendo o seu tempo, o seu propósito, aquilo que Deus tem para o seu momento, certamente você vai melhorando. E alguns podem dizer assim: mas isso é coisa que vai acontecendo com a idade. Não, irmãos. Nem sempre. A idade ajuda. A pessoa vai ficando mais madura, ela vai ficando mais quieta, mais tranquila, mais pensativa, ela vai raciocinando melhor antes de tomar decisões. Eu sei que sim, mas cá entre nós, você e eu conhecemos muita gente de certa idade que ainda erra muito, não conhece? E que erra às vezes até mais do que muitos jovens, porque eu e você também conhecemos alguns jovens que eles erram menos do que algumas pessoas de mais idade. E todos nós sabemos disso. Qual é o nosso tempo? Que tempo que nós estamos vivendo? Qual é o momento agora? Agora é o momento de quê? Por exemplo, uma das coisas que todos nós devemos saber, agora é o momento de economizar, por exemplo, não é? Agora é o momento de você sair do quarto, ir para a sala e apagar a luz do quarto. Agora é a hora de você rever algumas despesas na casa. Agora é a hora de você tomar cuidado com os supérfluos, com as despesas que se gasta, que não precisa gastar. Mas tudo tem o seu tempo. Vivemos um tempo. Eu estou vivendo, olha lá, olha o tempo que eu estou vivendo, né? Minha filha está carregando minha neta, olha lá, a Aline carregando a Bárbara. E eu estava carregando a Bárbara agora lá, e a pastora Solange estava ajudando lá em cima. Eu falei assim: deixa eu segurar aqui para ela ver, só me fazer inveja. Lá está minha norinha e o meu filho. Eu estou vivendo esse tempo aí de paparicar minha neta. Que coisa deliciosa, né? Ontem saímos do acampamento, fomos lá para a casa deles. Almoçamos juntos, passamos tempo juntos. É um tempo gostoso. Mas qual é o nosso tempo?
como tem sido o nosso tempo da nossa vida, o que estamos fazendo no tempo que Deus nos dá. Eu poderia pegar muitos exemplos da Bíblia, mas eu queria compartilhar com os irmãos hoje alguns exemplos da vida de Jesus que conhecia o seu tempo. O Marquinho vai nos ajudar lá, e nós vamos ler alguns textos de João. E você vai ver como Jesus conhecia o tempo dele. Aliás, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Escute bem isso. Você nunca parou para perguntar, Clayton, Patrícia, por que Jesus nasceu no tempo de César? Por que Jesus não nasceu em outros tempos? Nabucodonosor, de outros reis, de outros governos, de outros impérios. Não é interessante isso, pastor? Acho que pouca gente para pensar nisso. Eu estou pensando também porque estou falando sobre o tempo. E uma vez eu ouvi um pregador, pastor Miles, das Bahamas, e ele disse algo que eu nunca tinha parado para pensar, e eu achei muito lindo o que ele falou. Ele disse: Jesus nasceu no tempo de César, porque todo mundo da época sabia o que significava a palavra Senhor. Quando se referia a César, se referia a Senhor Itamar. Você que é uma autoridade aqui na nossa cidade, você sabe o valor de uma autoridade, não é isso? O respeito que uma autoridade deve ter. E aí, quando os discípulos, por exemplo, eles saíam pela rua depois da morte de Jesus e encontravam um soldado romano. O soldado encontrava o discípulo e dizia assim: César é o Senhor. Acho que um dia eu conversei com a doutora Zenita, não foi, doutora? Acho que um dia lá na sua casa nós tratamos desse assunto da época, né? Doutora Zenita, pessoa muito inteligente, a gente conversa muito sobre esses assuntos assim. E aí a pessoa levantou a mão dizendo: César é o Senhor. O discípulo levantou a mão. Isso é história. Jesus Cristo é o Senhor. Aí o discípulo dizia para ele assim: fala para César que ele pode contar conosco, com a nossa lealdade, com a nossa fidelidade, com nossos impostos, porque ele é o nosso líder e nós vamos pagar os impostos, e vamos ser fiéis a ele naquilo que ele precisar. Mas se na balança tiver que pesar entre César e Jesus, Jesus pesa muito mais. Na nossa vida, Jesus Cristo é o Senhor. Ok, então, o primeiro passo que nós temos aqui é a lembrança de que Jesus nasceu, até para nascer, Jesus nasceu na hora certa. Olha que interessante, pastor Carlos. Jesus nasceu no tempo que era para nascer. Doutor Alexandre. Agora, vamos olhar para um texto onde João 2,4, famosa história das bodas, do casamento. Olha o que o texto diz aí. Respondeu-lhes Jesus, falando com a sua mãe, com Maria: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esse texto mostra que Jesus era alguém que não fazia nada fora da hora. Jesus era alguém que fazia tudo no seu devido tempo. Uma outra, vamos ver alguns textos, capítulo 7 mesmo, Marquinho, por favor. Marquinho vai pôr para mim agora 7,6. Capítulo 7, verso 6. Aí você vai acompanhar no telão, eu vou ler com você o que está no telão, a versão que está lá, olha. Disse-lhes então Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. Se você pegar, aqui nós estamos lendo o texto, né? Teologia diz que o texto sem contexto é pretexto. Então você pode depois ler o contexto todo lá, para você entender o que Jesus estava falando. Mas Jesus dizia: o meu tempo não é agora. Um outro texto, capítulo 12, aí mesmo de João, Marquinhos, verso 27, João 12, 27. Olha o que diz o texto, João 12, 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi? Olha essa palavra, irmão. Essa semana, eu parei para pensar nessa palavra de Jesus aqui, ó. A minha alma está angustiada, perturbada. E o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Jesus mesmo perguntando na conversa. Mas é para isto que eu vim para essa hora. Irmão,
Deixa um pouquinho esse verso aí, Marquinhos, para a gente pensar sobre isso. Você já reparou que tem muita coisa que você fala para Deus: Deus, faz o que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, eu aceito. Quem já orou assim, levante a mão. Ninguém vai levantar a mão. Tem um corajoso que levantou a mão. Aí vem a hora e você não aceita. Mas um dia você orou dizendo: Deus, o que o Senhor quiser eu faço. Por isso que às vezes eu brinco com nossos músicos aí, começando pelo meu filho lá, que é o líder do Ministério de Louvor, dizendo: gente, vamos dar uma olhada nas letras, porque a gente canta umas letras lindas, né? Se Deus tirar tudo, eu louvo Ele do mesmo jeito. Pode faltar o dinheiro. Será, mano? A hora que falta dinheiro, o negócio vira briga em casa, vira problema sério. Nós cantamos muita coisa. Aí Jesus diz assim: a minha alma está perturbada. Mas o que eu vou dizer? Me salva dessa hora? Por que salvar, se para essa hora eu vim? De repente, o tempo que você está vivendo pode até não ser um bom tempo, mas é o tempo que precisa ter. É o tempo necessário. Por isso que eu resolvi escolher esse tema, conhecendo o nosso tempo. E lá, para encerrar essa palavra de Jesus, lá em Mateus agora, Marquinhos. Esse é muito conhecido, o momento do Getsêmani, momento difícil, momento em que ele vai para a cruz. 26:45 de Mateus, Jesus diz: agora é chegada a minha hora. Olha lá. Então voltou para os discípulos e disse: dormi agora e descansais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Irmão, Jesus conhecia tanto a sua hora, o seu momento, o seu tempo, que Pedro vai lá, chega a cortar a orelha do auxiliar do sacerdote. Muita gente prega que era soldado, ele não era soldado, ele era auxiliar do sacerdote, era um coroinha, era um obreiro do sacerdote. Cortou a orelha dele e Jesus ficou bravo com Pedro. Jesus não aceitou defesa do momento difícil, porque Jesus sabia que aquele momento difícil fazia parte do seu tempo, fazia parte da sua hora. Quem não sabe a hora, atropela processo, ou então perde o momento. Para pensar nisso. Tem uma canção aí: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nós temos problemas com esse negócio de não esperar, de não ter paciência, de não saber o tempo certo. Se nós sabemos o tempo certo, o momento certo, o pastor Edivaldo foi muito feliz agora dizendo sobre a oração, que quem tem o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo, ora melhor, é isso? Mais ou menos assim. Quando você tem uma direção do Espírito Santo, você sabe que tudo que está acontecendo na hora certa, no momento certo. Eu disse para o menino hoje lá na oração e na conversa: não atropele o processo, não fique desesperado pensando em namorar. Deixa a coisa acontecer na hora certa, porque senão vai acontecer errado, se não for na hora certa. Eu quero deixar essa pergunta aqui: o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento, ele aconteceu ou está acontecendo na hora certa? Eu me casei com 18 anos, nessa igreja aqui, lembra, Solange? Lembra, lógico. Até Itamar, lembra, né, Itamar? Solange lembra que ela estava junto também nesse dia. Não era essa igreja, né? Era uma igreja menor aqui. E eu era um obreiro aqui, 18 anos, magrinho que dava dó, meninão. E depois eu vi muita conversa, e a pastora Solange também, que muita gente dizia: isso não vai dar certo. Hoje eu não aconselharia, mas graças a Deus que o nosso temor, a nossa fidelidade a Deus nos manteve. Hoje eu tenho a bênção, de novo ainda assim, ser avô já e tal, né? Casei cedo. Quem sabe, muita gente diz que casou na hora errada. Então a pergunta é essa: estamos fazendo as coisas no tempo certo, no momento certo? Só lá na frente a gente vai saber. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado com as emoções, com aquelas decisões emotivas que faz a gente tomar decisões rápidas. Irmãos,
2016, em nome de Jesus, seja o ano do melhor acerto. Seja o ano que a gente acerte mais. Não apenas o ano dos 12 cestos cheios, que nós declaramos aqui, com a igreja abarrotada todos os 12 dias, mas seja o ano onde a gente vai errar menos. Quem sabe a gente não caminhe tanto, quem sabe a gente caminhe até menos, mais devagar, mas que a gente caminhe melhor, que a gente ande melhor, que a gente erre menos, que a gente faça a nossa retrospectiva ou introspectiva no dia 31 e possamos dizer assim: olha, não foi um ano de tantas conquistas, mas foi um ano de menos erros, de mais acertos, porque fizemos as coisas no tempo certo. Alguns anos atrás, acho que uns bons anos atrás, a gente já está indo agora para 15 anos, já batemos o recorde aqui, né? Agora em junho vamos fazer 15 anos. Essa igreja me pôs no ministério, pastorei Porangaba, Palmital, Mogi Guaçu, Ourinhos, Itu, e vim pastorear essa igreja de volta. Hoje sou pastor da casa. Então, vou estar indo para 15 anos, eu não sei quantos anos faz, mas um dia eu preguei aqui sobre 3 respostas de Deus. Alguns vão se lembrar aqui. Qual é a melhor resposta de Deus? Sim, não ou espere. E aí eu lembro que naquele dia, até pregando, eu perguntei, pedi até para alguns irmãos levantar a mão. Levanta a mão quem acha que é o sim. E a grande maioria levantou a mão. Irmãos, todos nós gostamos do sim. Já imaginou se toda vez que você for pedir alguma coisa para Deus, Deus dizer sim? Antônio Carlos chega lá: Deus, esse ano eu quero arrebentar com o grupo missionário de homens aí, ó. Já deu, já deu errado. Você ia fazer uma reunião com os homens aí, ó. A mulherada vai vir tudo aí. É o tempo, né, irmão? É o tempo, pastor. Tem que ter paciência agora, né? Então deixa as irmãs virem. Eu quero reunir tantos homens e tal. Ah, que bom se Deus disser sim, Antônio Carlos. Ah, quero fazer sim. Se tudo que a gente fosse falar, Deus dissesse sim. Quero fazer o maior grupo country da igreja, né? O senhor Jorge Linhares, vou passar o vídeo aqui do Jorge Linhares, apoiando o nosso grupo country. Mas não é assim. As coisas não acontecem assim, irmão, né? Elas acontecem devagar, às vezes até devagar demais. Nós começamos 3 anos e meio, 4 anos, nós estamos envolvidos em grupo pequeno. Pensamos, com essa igreja com 1000 e tantas pessoas, 200 pessoas, nós vamos arrebentar, vamos ter uns 100 grupos. Ô irmão, para nós chegar nos 33 casas aí, foi batalhado, mas graças a Deus chegamos e vamos aumentar. Nós queremos o sim, mas nem sempre Deus diz sim. Às vezes Deus diz não. Agora escute isso. Graças a Deus pelos não que Deus nos diz. Porque tem muitas vezes que nós vamos enfiar a cara na porta, no muro, e aí Deus nos preserva, Deus nos socorre, Deus nos livra, e Ele acaba dizendo não. Irmãos, dá uma olhada quantas vezes Deus diz não na Bíblia. O não de Deus é uma bênção também. Mas acontece que a igreja evangélica, especialmente essa teologia da prosperidade espalhada por aí, ela acaba ensinando que tem que ser sempre vitória, só vitória, e não é, não é. No mundo tereis aflições, e o espere. Aí já melhora um pouco, né? O problema é saber esperar quanto tempo. Quanto tempo você está esperando por uma resposta de Deus? Quanto tempo faz que você está esperando a resposta de uma promessa? Foi dita nesse altar, foi dada uma profecia, foi falado num texto bíblico e você recebeu dizendo isso é de Deus para mim, mas você está esperando até hoje. Mas se é de Deus, vai chegar. A grande verdade é que seja sim, seja não, ou seja, espere, se for de Deus, vai chegar. Irmãos, nós temos 2 tempos muito conhecidos na linguagem grega, que é o Cronos e Kairos. Muito conhecido, até um dos grupos pequenos nossos, acho que do irmão Paulo, dentista, o grupo dele chama-se Kairos. Ele pôs esse nome.
O Kairos é o tempo oportuno de Deus. E tem o Cronos, que é o cronômetro, relógio, calendário, agenda. E nós temos problemas em discernir cada um deles. O que é Cronos e o que é Kairos. Então você pega na linguagem grega, você vai ver que o Cronos é o tempo do homem. O homem tem o seu tempo, sua idade, seu horário, seu projeto, suas projeções, suas ideias. Mas o Kairos, aliás, ele é de Deus. O Cronos é um tempo medido. Segundo, minuto, dia, mês, ano e assim por diante. Já o Kairos não é o tempo medido, mas é o tempo vivido. É o tempo da oportunidade. Por exemplo, nós estamos falando agora há pouco aqui sobre a Paola que está chegando aí na TV Tem. Pode ser exatamente o Kairos na vida dela, não é isso? Ainda mais eles que conhecem a Deus, servem a Deus lá em Bauru. Certamente que se vieram para cá, estão entendendo que é um Kairos, que é um tempo de Deus. A pergunta é: quantas vezes nós sabemos ou não o tempo certo para começar as coisas, para fazer as coisas acontecerem? E isso é muito importante. Quem sabe uma das nossas orações para esse ano seja: Deus, me mostra o teu Kairos. Não me deixa fazer as coisas fora do tempo, porque aí vai dar errado. O Kairos é o tempo de oportunidade, é o tempo oportuno. Pega um texto agora, você vai entender melhor isso aqui. Marquinho, Eclesiastes 3:11. Olha o que o texto diz. Eu acho esse texto, ele reflete bem o que é a vontade de Deus e o tempo de Deus. Eu vou usar apenas primeira frase, a parte A do versículo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Eu estou lendo o que está na minha mente, e na versão lá está: tudo fez formoso em seu tempo. Se você tem aí uma Bíblia com a minha versão, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Tem alguém que tem essa versão? Isso. Agora escute isso. Pega essa parte primeira aí, que ali falta algumas coisas, é outra versão, mas pega assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Irmãos, diga assim: tudo que é feito no tempo de Deus é formoso. Pense nisso. Por que algumas coisas não dão certo? Porque está sendo no tempo errado. Bom, eu vou tentar figurar isso aqui. Pensa no sítio do seu tio, do seu avô. Eu vou pensar, podia pensar em tantas outras frutas. Eu vou pensar no caqui, porque o caqui dá uma noção boa do que eu vou falar. Você vai lá pegar um caqui, aí o caqui está amarelinho, doutora Thaís. Aí você vai pegar o caqui, você pensa: que delícia, né, Vera? Pega o caqui e vai comer. A hora que come, Vera, a hora que você morde, está marrento. Já comeu caqui marrento? É ruim, né? Aí você fala assim: meu Deus, achei que estava maduro, que está amarelinho, bonito. Aí você fala: não, tá bom, joga fora e vai procurar outro. Sítio grande. Aí você vê um bem vermelhinho e fala: agora eu vou acertar. Vai lá e puxa, quase que ele sai sozinho na sua mão, de tão facinho que está. Vai falar: agora acertei. A hora que você morde, ele está com gosto de podre. Ele já passou. Mas não é possível. O amarelinho estava marrento, ainda não estava maduro. Esse aqui passou. Mas não vou desistir. Joga fora e vai procurar outro. Aí você acha um que não está nem vermelhinho, nem amarelinho. Está no ponto. Aí você puxa, come. É o melhor caqui que você já comeu. Aquele doce gostoso. Aquele suco do caqui. Aí você diz assim: esse está na hora certa. Irmão, tudo que é gostoso é feito na hora certa. O que está fora do tempo, o que não está no tempo certo, dá errado.
da briga, da confusão, dá tudo. Tudo que nós fazemos tem que fazer, pedir a Deus fazer no tempo certo. Agora é lógico que, mesmo às vezes fazendo no tempo certo, você tem problemas com algumas situações, mas se você fizer no tempo certo, você vai acertar mais. Pega um texto agora em Salmo 90, verso 12. Normalmente, eu comento esse texto, esse verso, decoradamente, porque eu decorei esse texto. E eu falo isso às vezes quando estou orando por alguém que está fazendo aniversário. O texto diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos um coração sábio. Eu vou dar uma olhada aqui nesse texto, porque eu até grifei na minha Bíblia. E esse texto aí, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Não está falando semanas, meses, ou anos. Está falando dia. Às vezes a gente fica tão preocupado com aquilo que virá o ano que vem, com aquilo que virá semana que vem, mês que vem, que a gente esquece de viver o dia. E eu posto um pensamento todo dia, porque eu sei que alguém vai ser edificado, alguém vai precisar daquele versículo. E esses dias eu coloquei um provérbio chinês, lembrando que o passado é história, o futuro a Deus pertence. Embora o chinês não falou isso, fui eu que melhorei lá o texto, né? O futuro a Deus pertence, mas hoje é uma dádiva, por isso chamamos de presente. Às vezes nós estamos tão preocupados em viver o futuro que esquecemos de viver coisa boa que Deus está fazendo agora, né? E é interessante que às vezes a gente vai ficando velho para descobrir isso, né? Começar a viver esse momento de ser avô, esse momento de diferente que eu e minha esposa passamos um momento difícil quando o Jair e a Aline, que está ali os dois, ó, saíram de casa, casaram, e nós ficamos com a famosa síndrome do ninho vazio. Eu não chorei, aguentei firme, vontade eu tive. Mas ela passava no quarto do Jair, da Aline, e ia chorar lá no canto, lá nos fundos, Senhor, para mim não ver. Aí vem hoje a Bárbara e a gente começa a viver um outro tempo. Não podemos atropelar processo. As coisas vão acontecendo no tempo de Deus, no tempo certo. Eu nunca imaginei, Tamar, que um dia eu ia sair pregar, pastorear Porangaba, Palmital, Mogi Guaçu, Ourinhos, e voltaria para ser pastor aqui, na minha casa, na igreja que eu me criei. Nunca pensei, mas Deus tinha esse projeto. E no tempo dele aconteceu. Olha para José. Leia a história de José, que é muito longa, mas leia com calma em casa, pega como tarefa. E você vai encontrar em José uma pessoa que tinha tudo para ser um deprimido. José tinha tudo para ser uma pessoa cheia de mágoas, de ressentimento, porque ele tem um sonho com 17 anos, e com 17 anos se fala demais, ele já foi contar o sonho para os irmãos, que eu acredito que aí está o primeiro erro dele, ficasse quieto. Aí sonhou que os irmãos se prostravam diante dele, é lógico que os irmãos não iam gostar. O que você está querendo dizer, que um dia vai reinar sobre a gente? E era verdade, ia mesmo. Aí conta para o pai também não gostou muito da ideia. Você está dizendo que até o sol e a lua, até eu e sua mãe vamos nos prostrar diante de você? Sofreu, foi jogado em cisterna, foi jogado numa cadeia, foi esquecido pelo copeiro, que o padeiro foi morto, o copeiro que ficou vivo. 17 anos depois, o menino, aliás, 13 anos depois, com 17 ele teve o sonho, com 30 anos ele se torna governador do Egito. Nós estivemos no Egito, e o guia chamado Gabriel, nunca esqueço o nome do Gabriel, dizia assim para a gente: Yala, Yala, família Gabriel. Ele dizia assim: José mudou a história do nosso país. O Egito nunca vai esquecer de José. No Egito, eles tinham o prazer de dizer que um dia tiveram José lá, e até hoje eles dizem assim: nós protegemos Jesus, porque foi onde Jesus se escondeu quando estava matando as crianças. Tempo certo, momento certo. Se nós não conhecemos, o tempo marca a gente. Agora ele pode marcar para o bem, como pode marcar para o mal. Você vai conhecer pessoas
que depois que foram acusadas de alguma coisa, injustiçadas, elas tiveram uma força, se levantaram e partiram para cima, estão vencendo, estão sobressaindo e vivendo vitoriosamente. Mas você conhece gente que depois que foi acusado de um erro, nunca mais se levantou. Acabou, morreu, ficou paralisado. O tempo, a história, o passado, a crítica, o mal que fizeram paralisou a pessoa. O que o tempo está fazendo na minha e na sua vida? Está marcando a gente para o bem ou para o mal? Está nos marcando positivamente ou negativamente? Vamos pensar sobre isso. Nós somos crentes em Jesus, irmão. Por isso nós não cremos em destino. Alguém diz assim, não se preocupa não, deixa o tempo me levar, o tempo leva eu. Zeca Pagodinho, síndrome dele, dizendo o destino vai fazer. Não, nós não temos destino, nós temos propósito. Nós não viemos aqui pelo destino. Deus disse assim, joga o José Jorge lá e que se vire, acabou. Não, quando eu vim para cá, Deus já tinha um propósito. Quando você nasceu, havia um projeto, e esse projeto não cessou. Resta eu, a mim e a você, sabermos se estamos no propósito certo ou não. Porque nós não cremos em destino, nós cremos em propósito. E nós devemos ver a vida acontecendo e discernir os tempos, as oportunidades. Nós temos 3 tempos, passado, presente e futuro. Resta a nós escolhermos o que vamos viver. Quando você pensa em Abraão, você lembra de uma frase de um grupo de louvor aí que eu nunca esqueci, que achei muito verdadeiro, que diz assim, toda promessa passa pelo teste do tempo. Escute isso, guarde isso com você. Não sei o que está acontecendo, tem uma promessa. Então, o tempo vai testar a sua promessa. Não seja uma pessoa que fica escutando profecia e sai correndo atrás da profecia, já querendo realizar. Deus disse para mim que fulano vai ser meu marido e você já vai em casa. Deus disse para mim que fulano vai ser meu sócio, vai lá, já abre a empresa e se dá mal. Deus disse para mim mudar de cidade, você já muda e dá tudo errado. Toda promessa passa pelo teste do tempo. E a paz de Deus é o árbitro, é o que dá garantia. Abraão esperou 25 anos. Aliás, no meio da espera, Abraão deu uma fracassada e acabou deitando com a empregada, com a serva. Você vai lá em Israel hoje, nós estávamos lá em Israel, estávamos ali onde tem o domo, a grande mesquita, e de repente um barulho, e nós ficamos assustados, o que está acontecendo? O guia disse assim, não sei se o pastor Solane lembra disso, são os judeus que estão subindo, os rabinos, e aí os árabes estão bravos com eles, os muçulmanos, que não querem deixar eles entrarem aqui na mesquita, subirem aqui. Até hoje, há uma briga porque um dia Abraão não quis esperar, e deitou com aquela mulher, e você tem hoje os árabes e os filhos de Ismael e os filhos de Isaac. Essa é a história de Israel, resumidamente. A consequência está aí até hoje por falta de esperar o tempo certo, de acreditar que o Deus que falou vai cumprir, mas Ele vai cumprir no tempo dEle. Irmãos, antes de a gente orar, eu quero trocar mais 2 assuntos aqui. Primeiro deles, em tudo isso que eu falei sobre o tempo, que nós vamos orar para ir para casa agora, para começar uma linda semana. A pergunta que eu quero fazer: quanto tempo você está usando para Deus? Pensa sobre isso. Nós usamos um tempo para academia, e hoje o valor à academia, à caminhada e a cuidar do corpo nunca teve tão em alta, e eu não tenho nada contra. Eu acho que tem que fazer mesmo. Cuide mesmo. Nós temos tempo para ficar na frente da televisão assistindo novela. Eu espero que não, irmãos. Em casa não se assiste novela. E eu espero que você não assista novela. Mas quem sabe ainda tem alguns que ainda assistem novela. E que tudo que você recebe aqui, você joga fora durante a semana, deixando aquele lixo entrar lá. Quem sabe, é possível que não, mas quem sabe ainda tem gente aqui que assiste Big Brother. O sangue de Jesus tem poder. Mas se tem, a pergunta é:
Você assiste Big Brother, novela, vai na academia, tem o seu momento de futebol. Quanto tempo você lê a Bíblia na semana? Quanto tempo você gasta orando, tendo conversa com Deus? E aí nós dizemos assim: Deus não fala comigo. Deus responde o Tom. Deus responde a Adriana, a esposa dele. Olha como Deus é bom para eles. Não. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filho que os ouve. Que o ouve. Que o escuta. A pergunta é: estamos ouvindo a Deus? Agora eu vou encerrar mesmo, prometo. 1 Crônicas, por favor, Marquinhos. 1 Crônicas, e nós vamos orar. Irmãos, eu vou sugerir que você até grife isso, porque você vai gostar. Eu fui muito abençoado com essa palavra aqui em Crônicas. 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 12. Esse texto fala que Davi estava formando um exército para a guerra. E como ele estava preparando um exército, ele pegou os melhores, aqueles mais habilidosos e preparados para a guerra. Eu não vou ler todo o texto, então deixa como sugestão de tarefa de casa, lá em casa leia. Mas pega o capítulo 12 de Crônicas. Olha o verso de número 2, olha que tipo de pessoas Davi se juntou com ele. Tinha por arma, vamos ver se eu consigo ler lá, se dá muita diferença. Eram arqueiros. Olha que palavra interessante. E usavam tanto da mão direita como da esquerda para tirar pedras com fundas e disparar flechas com arco. Eram dos irmãos de Saul, benjamitas. Então aqui a tribo de Benjamim. Olha a habilidade deles. Você não fala assim: aquele jogador tem que vir para o meu time. O Corinthians, que é o melhor time do Brasil, tem que comprar esse jogador. Está vendo tão bem a mensagem, né, irmão? Porque o cara chuta com os dois pés. E a gente valoriza o jogador que chuta com os dois pés. Esse texto diz que eles atiravam com as duas mãos, olha lá. Usavam a mão direita e a mão esquerda para tirar a pedra. E eram muito bons nisso. Davi pegou gente assim. Olha o verso de número 8, para a gente pular. Olha os gaditas. Dos gaditas passaram-se para Davi, a fortaleza do deserto, homens valentes. Eu vou ler para a minha versão aqui. Homens de guerra para pelejar, armados de escudo. Olha o detalhe. Escudo e lança. Seu rosto era como o rosto de leões. Interessante, né? E eram ligeiros como gazelas sobre os montes. Já parou para pensar que exército? Irmã, olha aqui. Eles tinham cara de leões e eles eram rápidos. Eles subiam nas pedras e nos montes e ninguém os pegava. É gente assim que Davi está formando o exército. Verso 14, olha outro grupo aí, ó. Verso 14. Estes dos filhos de Gade, capitães do exército. Olha a expressão. O menor valia por 100. Você já pensou ter alguém na sua equipe que o mais ruinzinho vale por 100? O mais fraquinho vale por 100? E o texto diz assim: e o maior era por 1000. Você parou para pensar que exército que Davi está formando aqui? Eu estou lendo alguns, porque o exército é muito grande. Olha agora o verso de número 33. Zebulon. De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, providos com todas as armas de guerra, 50.000, só de Zebulon 50.000. Olha o que diz o texto: eles eram destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto, não tinham coração dobre. Antes de continuar, segura aí para mim, Marquinho. Antes de continuar, irmão, se quer ter gente no seu exército que chateia você, é gente que hoje está bom, amanhã está ruim, hoje está bom, amanhã está ruim, hoje está bom, amanhã está ruim. Hoje é um gigante, vou vencer, amanhã estou quebrado, não deu, não sei que Deus não responde. Pastor, eu acredito em Deus, Deus falou comigo. Outro dia, eu acho que eu estou quebrado, para com isso. Eles não eram de ânimo dobre. Era gente que em qualquer momento tinha a mesma postura. Então você fala assim: que fera, hein? Só que no meio de todos esses, Davi escolhe 200
E esses 200 que eu vou falar agora faziam uma grande diferença. Não era 50 mil, nem 40 mil, não era gente de arma, de lança, ligeiro nos montes, gente de coração forte para a batalha, não. Mas olha o verso 32. Tribo de Issacar, dos filhos de Issacar, olha a resposta. Para conhecedores da época, a minha versão diz conhecedores da época, a versão que está lá no painel diz assim: entendidos na ciência dos tempos. A gente precisa ter pessoas assim no nosso exército. Gente que diga: pastor, o senhor está muito animado, mas não é hora. Pastor, espera um pouco, pastor. O senhor é um homem de Deus, eu sei que o senhor não erra, mas olha, pastor, não é a hora, agora não é o momento. Ou então o contrário: pastor, está passando da hora, pastor. Está na hora de a gente fazer isso. Quantos de nós precisamos de gente do nosso lado que fala assim? Gente entendida na ciência do tempo. Olha o que diz a continuidade. Para saberem o que Israel devia fazer. O texto aqui diz a mesma coisa. Para saberem o que Israel devia fazer. Gente de discernimento. Vamos ficar de pé e vamos orar. Aleluia. Aleluia. Conhecendo o seu tempo. Conhecendo o seu tempo. Conhecendo o nosso tempo. Aleluia. 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 Oh Deus, ajuda-nos a conhecer o nosso tempo e acertarmos mais e errarmos menos, ó Deus. A não tomarmos medidas precipitadas, não trocarmos os pés pelas mãos, em todas as áreas, nas palavras que dizemos, e depois temos que ficar corrigindo. Quando eu tenho que ficar corrigindo, ligando para o irmão, dizendo: oh irmão, me desculpa, não foi aquilo que eu quis dizer, é sinal que eu errei quando eu falei. Se eu tivesse falado certo, eu não precisava fazer essa ligação, ou eu não precisava chamar o irmão para pedir perdão. Eu sei que nós não somos um exército perfeito. Eu sei que nós somos um exército que está caminhando para a perfeição e queremos melhorar a cada dia. Mas nos ajuda, Senhor, a acertar mais. A tomar decisões, ó Deus, na igreja, na família, no trabalho, no dia a dia, com um coração voltado para o Senhor. E se nós fizermos isso em oração, pedindo a graça do Senhor, certamente vamos errar menos. Que possamos conhecer o nosso tempo. Eu comecei essa mensagem dizendo que Jesus dizia: ainda não é chegada a minha hora. Mas Jesus também disse: vou pedir ao Pai agora para afastar essa tribulação, vou pedir ao Pai para afastar essa angústia. Se para isso eu vim, esse é o momento. Tem momento que é o momento de angústia. Não adianta eu querer ficar pedindo para Deus afastar. Agora é a hora de passar pela tribulação. Por isso o texto que nós lemos diz que tem hora de chorar e hora de rir. Tem hora de abraçar e hora de afastar de abraçar. Agora precisamos saber se nós não estamos fazendo as coisas erradas, se na hora de abraçar a gente está afastando, ou se na hora de se afastar a gente está abraçando. O que a gente está fazendo de certo e de errado? Nos ajuda, Deus, dando-nos mais sabedoria. Nós queremos ter o rosto de leão dessa tribo, queremos ter os pés ligeiros nos montes, queremos o êxito, o sucesso no trabalho, naquilo que colocarmos as mãos. Nós queremos, ó Deus, ter o coração de bom ânimo, não de ânimo dobre. Uma hora está feliz, outra hora está triste, uma hora está alegre, outra hora está abatido, uma hora está acreditando em Deus, outra hora não acredita mais em nada. Nós não queremos isso, isso não serve para nós. Mas nós também, Senhor, queremos, acima de tudo, conhecer o nosso tempo. Que conhecendo o nosso tempo, nós vamos fazer tudo certinho. Amém. Amém.